É uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus com os amados irmãos. E esta noite eu gostaria de convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas. Esta noite nós vamos estudar, nós vamos aprender algumas lições com a parábola do semeador. O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4 até o versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Lucas, 8, 4 a 8. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, quero chegar diante de Ti, pedindo perdão pelos meus pecados. Longe de Ti, Senhor, não posso cultuá-lo. Longe de Ti, Pai, não posso adorá-lo. Longe de Ti, Pai, não posso pregar. Purifica-me, Senhor. Purifica o meu coração, a minha mente, os meus lábios. Tudo que vi, Senhor, quis ver, falei, pensei, lava-me com Teu sangue. Pai, nesse momento solene, onde nós vamos aprender sobre o Senhor, que os nossos corações, ó Pai, estejam abertos para a Tua palavra. Me ajude em fidelidade, em humildade, em santidade, a falar sobre as coisas do Senhor. Pai, que eu seja fiel à Tua palavra. Pai, conceda-me a Tua força, a Tua graça, mantenha-me em pé nesse momento, Senhor. Que eu dependa da Tua graça e a Tua graça somente. Pai, traga esse povo para Ti. Traga esse povo para o Senhor, Pai. Ajude-nos a ser uma igreja fiel, temente, santa, fervorosa em boas obras. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Ok? Nós temos aqui uma parábola muito conhecida. Cristo está diante das multidões aqui e ele deixa uma parábola. Aqui já começa uma grande lição. Para eu e você nunca sermos levados pela multidão. Lembre-se, amados irmãos, não é porque uma igreja está cheia que está cheia de salvos. Não é porque pertencemos a uma igreja de 50, 100, 200, 1000, 3000 pessoas que lá todos são salvos. Todos precisam refletir sobre a necessidade de salvação. Então, Cristo, no versículo 5, fala sobre o semeador. Ele sai a semear. E ele vai falar sobre 4 solos, ou 4 vezes que essa semente cai aqui. E essas 4 vezes aqui, 4 solos também, representam 4 tipos de pessoas. 3 dessas 4 são pessoas que não conhecem o Senhor. E a última é a que conhece o Senhor. No versículo 9 tem a explicação da parábola. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E o que é uma parábola? Parábola nada mais é do que um ensinamento por meio de coisas do cotidiano, ok? Cristo pegava algo do dia a dia e transmitia através dali uma lição espiritual ou moral. Por exemplo, nós temos a parábola do filho pródigo. Okay? Ele conta uma história e traz uma lição através daquela história. Então, Cristo pega coisas do dia a dia para transmitir uma lição. E aí, Cristo, no versículo 10, diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado a conhecer os mistérios. O que é mistério? Segredo, ok? Mistério é um segredo.
um segredo do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. A Cristo, ele explicava a parábola aos seus discípulos e a outros não. Essa forma de não explicar era uma forma de juízo de Deus, ok? Versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus, ok? Então, nós já começamos a entender um pouquinho aqui, é claro o texto. A semente semeada, lançada, é a palavra de Deus. E aí no versículo 12 nós vamos ver o primeiro solo. Aqui caiu à beira do caminho. A semente, a palavra que caiu à beira do caminho, são os que? Ou seja, são pessoas. Cristo está falando sobre pessoas. São pessoas que ouvem a palavra, ouviram a palavra, porém, vem a seguir o diabo, o adversário, e tira essa palavra, esta pregação, a mensagem que foi anunciada a essa pessoa, tira do coração, para não suceder que crendo sejam salvos. E é muito legal, nós vemos algo na atualidade, quanta distração há, não é? Quanta distração. Você se esforça na pregação, você se dedica na proclamação do Evangelho, mas parece que há tanta distração. Pessoas se distraindo por tantas coisas. Eu não estou dizendo que videogame é pecado, celular é pecado, nada disso, não tem nada a ver. Mas que as pessoas elas têm sido vencidas por essas coisas. E a palavra tem sido arrebatada do coração delas. E aqui é uma grande lição para nós. O diabo trabalha constantemente. Logo, nós precisamos também trabalhar constantemente. Devemos semear constantemente. O diabo está trabalhando para tirar o que é pregado do coração das pessoas, trazendo distrações. Por isso, quando eu vejo distrações no culto, eu falo, isso não é obra de Deus, não. Né? Muito interessante, porque na atualidade há tantas coisas que distraem as pessoas, não é? Às vezes um telefonema, às vezes você está pregando para uma pessoa, e às vezes a pessoa está com tanta coisa na mente, e nós estamos trabalhando, estamos num campo de batalha, tentando anunciar o Evangelho, e também o adversário está trabalhando para tirar o Evangelho do coração das pessoas. Nós não podemos deixar de trabalhar. Temos que continuar trabalhando, continuar pregando a palavra de Deus. Então aqui é uma grande lição. E talvez hoje você já ouviu o Evangelho e agora sua mente, está bem longe. Está lá, né? Na cozinha, na sala, doido para assistir um futebol, doido para assistir um programa de TV. Estamos aqui, devemos estar aqui. As nossas mentes devem estar focadas aqui. Eu sei que alguns de vocês têm passado por momentos difíceis, mas não deixe Satanás roubar a mensagem que está sendo pregada do coração de vocês. A segunda semente que cai aqui, a que caiu sobre a pedra, são os que? Pessoas. Cristo está falando sobre pessoas. A palavra que caiu no coração dessas pessoas, eles ouvem a palavra. A primeira pessoa, ela ouviu a palavra. A segunda também ouviu a palavra. Ela recebe com alegria. Você já viu isso na igreja? Pessoas chegam radiantes, né? Encontrei uma igreja, né? Encontrei a casa de Deus. Olha que legal, que bênção. Mas algo acontece com essa pessoa. Ela recebe, ela ouve a palavra, ela recebe com alegria, porém falta algo nesta pessoa. Chama-se raiz. Esses não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam.
Chega o momento da tentação, o momento da provação, essas pessoas se desviam. Mas por que se desviam? Porque falta raiz. Povo de Deus. Claro que nós estamos tratando aqui sobre o incrédulo. Mas nós podemos aprender uma lição grandiosa com o incrédulo. Povo de Deus, será que não está faltando raiz também em nós? Será que não está faltando alicerce em nossas vidas? Porque muitas vezes, na realidade, gosto de olhar aquele ensinamento de Cristo lá no Sermão do Monte, onde ele fala, aqueles que ouvem as minhas palavras, eu os compararei com homens prudentes que edificam a sua casa sobre a rocha, e vem a tempestade e essa casa, o que acontece com ela? Fica firme. Porém, aqueles que ouvem e não praticam, eu assemelharei essas pessoas como homens imprudentes, que edificaram suas casas sobre areia. E vem o quê? A tempestade. Vem os ventos e a derruba. Amados irmãos, povo de Deus, nós estamos em dias difíceis. Dias de ventania, dias de heresias. Tempos onde cada um tem uma versão sobre Deus. Tempo onde cada um vai falar algo sobre Cristo. Cristo é isso, Cristo é aquilo outro. Mas é muito legal quando você vê lá em Mateus capítulo 16, Cristo perguntando, olha, quem eu sou? O que as pessoas estão dizendo aí afora sobre mim? Quem eu sou para eles? E aí os apóstolos dizem, olha, uns estão dizendo que o Senhor é Elias, um dos profetas, ou João Batista. Agora a pergunta é para você, quem eu sou para você? E Pedro fala com total convicção, uma revelação por parte de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo, não é versões de Cristo que importa. Não é as versões, não é, olha a minha versão. É a versão que a palavra de Deus prega sobre Cristo. Estamos num tempo de ventania, e Paulo é bem interessante isso, porque ele fala a importância de uma pregação, de um ministério sólido da palavra de Deus, para que não sejamos mais como meninos levados por qualquer vento de doutrina. Árvores caem porque suas raízes são podres. E essa raiz, essa semente, ela não chega muito longe porque não tinha raiz. E aí chega na hora da provação, na hora da perseguição, começa a mostrar quais são e quem são os crentes de fato. Irmãos, chegará um dia que nós não teremos mais a liberdade que eu e você temos hoje. Será nos tirada a liberdade. É o que nós vemos por aí fora. Você já vê isso nas escolas? Você já vê isso na tolerância das pessoas? Né? Você já vê, na realidade, na intolerância das pessoas? E a provação, a perseguição, será uma grande peneira. Será uma grande peneira. Uma peneira das nossas almas. E aí, alegria, amados irmãos, não é a alegria que vai manter você ali, é raiz. Então, não se iluda. Não é porque vemos pessoas chegando e pulando que elas ficarão. Elas precisam de raiz. E eu e você, precisamos de raízes. É interessante também, amados irmãos, a terceira pessoa aqui, novamente o incrédulo. A que caiu, a semente que caiu, a palavra que caiu no coração, são as pessoas que novamente o quê? Ouviram no decorrer dos dias, mas foram o quê? Sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Nós estamos falando sobre o incrédulo aqui. Eu não estou dizendo, por exemplo, que você não deva trabalhar. Já falei isso na mensagem passada. Trabalhe, se dedique, cuide da sua família, né? Faça o possível. Mas, irmãos, nós não devemos amar as coisas dessa vida. Não ameis o mundo, nem as coisas deste mundo.
Não ameis o dinheiro. O problema não está no dinheiro. O problema está em amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas vezes eu e você estamos agindo como incrédulos, sufocando o crescimento espiritual porque estamos tentando abraçar muitas coisas. Eu não estou dizendo que você não deva comer um lanche depois do culto. Convide seu pastor, né? Eu não estou dizendo que você não deva comer uma boa pizza. Eu não estou dizendo que você não deva almejar um bom trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. O problema é quando eu e você idolatramos essas coisas e tratamos essas coisas como deuses das nossas vidas. Sem ti eu não consigo viver. E aí tentamos carregar Deus de um lado e carregar as coisas do outro lado. E porque nós não progredimos espiritualmente? Porque essas coisas estão sufocando o crescimento espiritual que deveríamos ter. Foram sufocados com os cuidados, riquezas. A palavra deleite aqui, você já ouviu a palavra hedonista? O hedonismo, prazer. Deleite aqui é prazer, ok? Pelo que eu estudei, não necessariamente é algo ruim. Um desejo, um prazer ruim. Ok? Pode ser também um prazer. A palavra vida aqui, você já ouviu a palavra bio? De biologia, né? É vida. São prazeres da vida. Pode ser coisas boas ou coisas ruins. Só que quando os nossos corações estão nessas coisas, eu não estou dizendo que você não deva trabalhar para ter sua casa própria. Trabalhe, tenha sua casa. Mas muitas vezes eu e você somos o quê? Ingratos. Deus já nos deu uma casa. Deus já nos deu um lar. Não, mas é que eu queria aquela banheira, né? Tudo bem, se tiver uma banheira, tudo bem, né? Mas parece que nós estamos buscando, fincar, trazer as nossas raízes para cá. Mas é muito interessante porque Cristo fala, buscar, pois, em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus. E queremos carregar essas coisas. Eu não estou dizendo que você não deva ter um carro legal. Um Uno 4 portas com uma escada em cima. Violento. O rei das pistas. Deus me deu um Uno, né? Eu tenho um desejo de ter um carro, outro carro, né? O Wesley sabe o carro que eu quero ter. Sei qual o carro que o Wesley quer ter. Mas muitas vezes parece que as nossas vidas é só aqui. É só o amanhã. Nossa, eu tenho que trabalhar para isso, aquilo. E você está se desgastando. Novamente, eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, meus irmãos. Mas parece que nós queremos ter dois senhores nas nossas vidas. Ou Deus, nós queremos ter Deus e as riquezas. Amados irmãos, porque muitas vezes eu e você não estamos crescendo. Parece que nós estamos apegados a essas coisas. Irmãos, nós vamos aprendendo com o tempo que tem coisas que valem mais. Tem coisas que valem mais. Tem coisas que valem mais do que dinheiro. Acima de tudo, a comunhão com Deus. Não perca sua comunhão com Deus por causa de dinheiro. Não perca sua comunhão com Deus para ser promovido e de forma injusta. Não perca sua família em prol de dinheiro. Porque quando chega o futuro, nós olhamos para trás e nos questionamos o que fizemos. E para quem o fizemos. Essas pessoas aqui que ouvem estão querendo carregar dois deuses. Estão querendo carregar dois deuses. Não é assim para conosco. A quarta e última pessoa, versículo 15, a que caiu na boa terra. São os que tendo ouvido. Lembra dos três primeiros? Todos ouviram. Mas há algo bem diferente aqui. Tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Amados irmãos, não é só ouvir. Ouvir é fácil. Difícil é você viver o que está sendo pregado. Eles retêm a palavra. E qual é a consequência disso? Esses frutificam
com esperança. Sobre o Evangelho. Vocês são exemplos disso aqui, alguns de vocês. Que no passado ouviram o Evangelho e responderam o chamar de Deus. E Deus fez grandes coisas através da vida de vocês. E vocês frutificaram. Suas vidas foram transformadas. Vocês abandonaram o pecado. Vocês abandonaram tudo aquilo que desagrada a Deus. Vocês estão envolvidos na obra de Deus. Isso tudo é sinal de frutos. Amados irmãos, se nós olharmos a mensagem de João Batista, ele chega para os religiosos da época: arrependei-vos. Arrependei-vos e produzis o quê? Frutos dignos de arrependimento. Note isso. Ele fala sobre mudança de vida. Essa é a maior prova que Deus fez uma obra em você. Não é o seu terno, não é a sua saia, não é seu vestido. É uma transformação de vida. É o maior sinal de que Deus está trabalhando em seu coração. Alguns vão falar: mas pastor, eu criei em Cristo, mas nada mudou. É estranho. Por isso que eu digo, examine o seu coração esta noite. De fato você creu, mas é bem legal quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, porque nem todos irão frutificar na mesma medida. Todos frutificarão. Você frutificará. Todos frutificarão, mas não é na mesma medida. Às vezes você olha para um e, nossa, uau, que crente exemplar. Amém? E você está fazendo diferença na sua casa. Está fazendo diferença no seu trabalho. Deus não só fez pastores, Deus não só chamou pastores para a obra dele. Deus chamou servos. Deus salvou pessoas para serem servas. E muitas vezes nós achamos que só estamos fazendo diferença se formos para o ministério. Deus chamou este para o ministério. Mas Deus também pediu para você ser frutífero na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Ser frutífero é ter uma vida transformada. É ter o caráter de Cristo, em nós. Mas muitas vezes achamos que ser frutífero é só pregar. É fácil pregar. É difícil viver a pregação. É fácil pregar. Difícil é viver a pregação. Amados irmãos, note que nós aprendemos algo muito importante com esta pessoa aqui. Ele não só ouviu, ele reteve. Ele guardou a palavra de Deus. Note, amados irmãos, que muitas vezes eu e você esquecemos da vontade de Deus para as nossas vidas. Lá em João 15, versículo 8, é dito o seguinte: nisto é glorificado meu Pai. Em o quê? Alguém sabe me dizer? Está escrito aqui no telão. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis o quê? Muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Uma das características de um salvo, o salvo foi chamado para ser frutífero. Salvos não foram chamados, você não foi alcançado por Cristo só para entrar na igreja, meus irmãos. Você não foi salvo para isso. Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para ser sal. Muitas vezes nós erramos com isso. E não é só vocês, eu erro também. E precisamos sempre ter corações quebrantados. Olhar para o estado da nossa vida e pedir: Deus, ajude-me a ser frutífero.
Ajude-me a dar frutos. Ajude-me a ser luz. Ajude-me a ouvir a tua palavra e praticá-la. Talvez você está há anos aqui, talvez você está há anos seguindo uma religião e nunca foi transformado de fato. Nunca foi transformado. Irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus transforma. É a mesma coisa de você plantar algo. Vocês já plantaram feijão? Provavelmente todo mundo já plantou feijão alguma vez na vida. Ou na escola ou em casa. Uma vez na vida. No algodão, né? Os professores gostam de usar isso. Quando você planta algo, você espera que aquilo cresça. Irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus transforma. Nada deve tirar isso da nossa mente. Cristo te salvou, o Cristo que mudou a vida de Paulo, mudou a vida dos 12 apóstolos, mudou a vida de Spurgeon, mudou a vida de tantos homens de Deus. É o mesmo Deus que pode mudar a sua vida. É o mesmo Deus. Mas o que muitas vezes eu e você fazemos? Esquecemos de viver vidas transformadas, vidas frutíferas. Então não viva só o hoje. Novamente, né? Eu não estou pedindo para ninguém sair do trabalho, né? Amanhã pedir demissão, né? Viva os dias que Deus tem te dado com discernimento. Seja um crente frutífero no seu trabalho. Seja um crente frutífero na sua casa. Amados irmãos, faz total diferença. E eu tenho visto isso. Faz total diferença quando nós nos rendemos a Deus. Agora, eu vou ser sincero com você. Há momentos da nossa vida, quando você vai para João capítulo 15, você vê Cristo falando sobre a videira. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Há momentos, amados irmãos, que eu e você somos podados por Deus. Deus vai cortando alguns galhos, mas com o intuito de que eu e você possamos dar mais frutos ainda. Há momentos que Deus começa a fazer podas em nossas vidas. Será que você não tem que fazer podas na sua vida? Pedir que Deus pode aquilo que está impedindo de eu frutificar. E é interessante também, o mesmo Deus que fala sobre frutificar, é o mesmo Deus que fala, povo, vamos parar um pouco. Porque a gente acha que frutificar é só igreja. Né? Eu entendo a importância de estar aqui, eu defendo a importância de estar aqui, esteja aqui. Mas há momentos, irmãos, que você precisa parar um pouco. É legal que Cristo, os discípulos, eles chegam de uma jornada muito cansada, eles estão exaustos, não tinham nem tempo para comer, e Cristo olha para eles e diz, vamos descansar um pouco. É o mesmo Cristo que fala, Deus quer que vocês sejam frutíferos. Olha a sabedoria de Deus. Nem sempre é frutos, às vezes é poda. Às vezes é parar, respirar, descansar. Eu estou tentando aprender isso, é um pouco difícil, né? Meus olhos estão pequenos, né? Meus olhos também são pequenos. Às vezes é cansativa a rotina. Mas para um pouco. Pede, Deus, poda a minha vida. Tira tudo o que está impedindo que eu possa oferecer um crescimento para o Senhor. Nesta noite nós aprendemos alguns conselhos com esta parábola. Trabalhe, crie raízes, identifique na sua vida o que está impedindo o teu crescimento e não só ouça, não só deixe entrar, mas deixe transformar a sua vida. E você será um crente frutífero. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo. Nós queremos agradecer ao Senhor por esta mensagem. Perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Pai, perdoe as nossas iniquidades. Perdoe-me, Pai. Porque muitas vezes, Senhor, não tenho vivido como o Senhor tem me ensinado. Perdoe-me, Senhor,
por muitas vezes não ser luz no meu trabalho. Perdoe muitas vezes por não podar coisas em minha vida. Senhor, poda a minha vida. Me ensina, Senhor, a descansar em Ti. Ensina este povo, ó Pai, que nem só de pão viverá o homem. Ensina este povo a trabalhar. Ensina esse povo a cuidar das suas coisas enquanto é dia. Ensina este povo a também, acima de tudo, a valorizar o Senhor. A amar o Senhor acima de todas as coisas. Amar o Senhor acima do seu cônjuge. Amar o Senhor acima dos seus filhos. Amar o Senhor acima dos seus negócios. Amar o Senhor acima de qualquer coisa. Ensina-nos a fazer isso. Pai, nos ajude a valorizar o Senhor. Ajude-nos a ouvir a Tua palavra e a sermos frutíferos. Ajude-nos, ó Pai, a viver com discernimento. Abençoa esta igreja, abençoa este povo. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Perdoe todos os meus pecados. Que a paz do Senhor esteja com esta igreja. Em nome de Jesus. Amém.